V-Ray, Lumion ou Enscape, qual o melhor? E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou comparar os 3 melhores renderizadores para SketchUp que existe no mercado atualmente. Enscape, V-Ray, Lumion. Este vídeo aqui tá simplesmente imperdível. Mas antes da gente começar, se você ainda não for inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica lá e se inscreva, porque o conteúdo desse canal muda a vida das pessoas. Diogo, você está se gabando. Sim, estou me gabando porque eu recebo depoimento todo santo dia de gente falando: cara, acompanho o seu canal já faz não sei quantos anos e hoje eu trabalho com maquete eletrônica e eu sustento minha família, muito obrigado, não sei o que e tal. Então sim, o conteúdo que a gente produz aqui muda a vida das pessoas de verdade. Então vamos lá, só para você entender, a gente vai avaliar 2 critérios aqui nesse vídeo. A gente vai avaliar a precisão no cálculo de iluminação, que é uma coisa assim que torna as imagens fotorrealistas, tá? É o principal elemento do fotorrealismo, é a precisão no cálculo de iluminação. A gente vai avaliar isso e, consequentemente, a gente vai conseguir avaliar também tempo de render, tá? Então serão esses 2 parâmetros que a gente vai avaliar aqui nesse vídeo. Na primeira parte a gente vai renderizar as imagens, então você vai ver mais ou menos como foi que eu renderizei em cada um desses softwares e a gente vai conseguir pegar o tempo de render de cada um deles. E na segunda parte eu vou comparar as 3 imagens para mostrar o que é que cada um está fazendo ali no cálculo de render. Beleza? Então bora pro computador, vamos começar renderizando a imagem no V-Ray. Maravilha, então eu tô com a minha cena aberta aqui, só para você entender, o nome dessa cena aqui é Cornell Box. Essa cena foi desenvolvida pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos para avaliar a capacidade de cálculo de iluminação dos renderizadores, tá? Então isso daqui é um experimento muito sério. Tá bom? Eu estou utilizando aqui o SketchUp Pro 2020 e o V-Ray para SketchUp 5. É a última versão que a gente tem no momento. Tá bom? Deixa eu abrir rapidamente aqui as configurações, só para você entender o que foi que eu fiz. Aqui na parte de Engine eu deixei habilitado o CUDA, que se mostrou mais rápido dos 3. Aqui em qualidade eu coloquei em médio. Eu não entrei aqui nas configurações avançadas do V-Ray, não. A única coisa que eu fiz foi configurar a qualidade através desse slider e habilitei o denoiser. Aqui embaixo eu configurei exposição e no render output eu configurei 2000 por 2000, que é o tamanho da imagem que a gente está querendo aqui para esse experimento. Acho que a gente quer uma imagem quadrada de 2000 pixels por 2000 pixels. E aí, aqui no environment eu deixei o background completamente preto, porque eu não quero que a iluminação do nosso ambiente interfira no nosso experimento. Então tá tudo preto. Beleza? Deixa eu abrir o cronômetro aqui no meu celular para a gente poder marcar o tempo. Então vamos lá, em 3, 2, 1, valendo! ...50 segundos, olha lá, 50 segundos, tá? Demorou para renderizar essa cena aqui no V-Ray. Deixa eu salvar ela e aí daqui a pouco a gente vai comparar as 3. Maravilha, então a gente está com a nossa cena aberta aqui no Lumion. Repare que eu tive que colocar um plano preto aqui para não deixar que a luz do ambiente interfira aqui no nosso experimento, tá bom? E tem mais um detalhezinho aqui. Nas luzes, repare que eu tive que colocar um spot lá em cima. Por quê? Esse experimento ele é feito com uma luz retangular. No entanto, luzes retangulares aqui no Lumion não geram sombra, tá? Então eu tive que colocar um spot e eu deixei ele com a abertura máxima, tá bom? Vamos lá para o modo foto, deixa eu mostrar as configurações. Olha, deixa eu posicionar minha câmera, show de bola. E eu tive que adicionar alguns efeitos aqui, tá? Sol e céu e nuvens eu coloquei que é para poder desligar a intensidade do sol e do céu, para não interferir no nosso experimento, beleza? Para realizar o cálculo mais preciso possível aqui no Lumion, eu tive que adicionar Hyperlight e iluminação global, tá? E aí eu tive que colocar uma exposiçãozinha para deixar aqui no tom certo. E o Lumion, ele tem esse efeito de sombra que ajuda a imagem a ficar melhor, né? Então eu entendi, depois de fazer esse teste algumas vezes, que aqui no Lumion a configuração da sombra é crucial para a gente ter um cálculo de iluminação preciso, tá? Então eu adicionei esse efeito de sombra também. O correto seria não colocar esse efeito de sombra, tá? Mas eu coloquei para ser justo, o mais justo possível, beleza? Então agora vamos renderizar essa cena. Deixa eu clicar aqui no botãozinho verde
e a gente quer uma cena de 2000 pixels por 2000 pixels, uma cena quadrada. E infelizmente o Lumion não nos permite renderizar uma cena com essas proporções. Então a gente vai precisar renderizar ele em 4K e aí depois, numa pós-produção, a gente faz o recorte para essa medida que a gente está querendo de 2000 por 2000. Beleza? Deixa eu selecionar aqui impressão. Deixa eu dar um nome para ele, vou salvar em PNG também para ficar tudo igual. Deixa eu colocar aqui Lumion PNG, beleza? E salvar. Ok. Maravilha, terminou de renderizar e olha só, ele demorou 32 segundos para renderizar essa cena aqui. Beleza? Então agora a gente vai renderizar no Enscape. Maravilha, então a gente está com o Enscape aberto aqui. Eu estou utilizando o mesmo SketchUp que eu estava utilizando anteriormente, o Pro 2020 e o Enscape 2.8. Tá bom? A gente colocou uma luz retangular ali em cima com as mesmas medidas da luz que a gente utilizou lá no V-Ray. Está com as mesmas medidas. E deixa eu abrir aqui as configurações visuais só para você entender o que foi que a gente fez, tá? Aqui a qualidade de renderização está em Ultra, a gente não mexeu aqui na imagem, a gente mexeu na sombra, no destaque, coisa rápida, coisa pouca, e aqui a gente tirou o brilho do sol, o terreno está completamente branco e o horário eu coloquei aqui no horário 21 horas, olha lá, 21h45 e o brilho do céu noturno também está com 0, de novo, para a iluminação do ambiente não interferir no nosso experimento. Beleza? E aí em captura eu coloquei o tamanho da imagem como sendo 2000 por 2000, tá? A gente vai salvar em PNG também, beleza? Então deixa eu abrir o cronômetro aqui no meu celular, vamos calcular quanto tempo ele vai demorar para renderizar essa cena, tá? Deixa eu clicar aqui no botãozinho, ele vai perguntar se está no tamanho certinho, eu vou falar que está sim no tamanho certinho, então vamos lá, em 3, 2, 1, valendo! Beleza, ele começou a renderizar. E terminou. Ai, ai, olha isso. 5 segundos. Ele demorou 5 segundos, tá? Já salvou a nossa imagem, maravilha. Com isso a gente encerra essa primeira parte do nosso vídeo e agora a gente vai colocar essas 3 imagens lado a lado para poder comparar cada uma delas, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar a comparar as imagens, mas antes então... O ranking de velocidade ficou V-Ray em terceiro lugar, demorou 50 segundos. Em segundo lugar ficou o Lumion com 32 segundos. E em primeiro lugar a gente teve o Enscape com 5 segundos. Quer dizer, o Lumion ele demorou mais de 6 vezes para calcular a mesma cena. E o V-Ray ele demorou 10 vezes mais para renderizar a mesma cena, tá? Então... Entre esses 3, o Enscape assim ganhou, mas disparado, tá muito à frente dos outros 2, tá bom? Então vamos lá, bora pro computador. Deixa eu começar mostrando essa cena aqui, isso aqui é apenas uma curiosidade, tá? Essa pessoa aqui, isso aqui eu peguei na internet, o cara fez um experimento, ele fez o Cornell Box na vida real, né? Repare lá que o cara colocou uma luzinha aqui em cima, uma parede vermelha, outra parede verde, e é isso daqui o resultado que a gente tem da vida real, tá? A gente percebe que tá rolando um color bleeding. O que é isso? A luz bate nessa parede vermelha e rebate aqui em cima, tá? Tá refletindo. Então a gente percebe aqui um pouquinho de vermelho, a gente percebe aqui um pouquinho de verde e tal, mas tá tudo muito suave aqui. É impressionantemente suave a iluminação no mundo real, não é mesmo? Mas agora vamos analisar a imagem gerada pelo V-Ray. Aí, show de bola. Então essa daqui foi a imagem que a gente renderizou lá no V-Ray, né? Então a gente percebe várias coisas aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que é que a gente precisa prestar atenção aqui nessa imagem. Primeira coisa, color bleeding. Né? Então a gente percebe, a nossa luz fica mais ou menos aqui, ela bateu nessa parede verde e olha só, manchou essa lateral desse paralelepípedo aqui, manchou ela todinha de verde. Então está havendo rebatimento de luz. Mesma coisa aqui, a gente percebe que está vermelho, aqui no chão está bem vermelho, aqui está bem verde. Aqui no teto a gente percebe que está esverdeado, aqui em cima a gente percebe que está avermelhado. Então está rolando rebatimento de luz aqui na nossa cena. Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção, nas quinas. A gente quer entender se a luz está chegando nas quinas, tá? Então a gente percebe que lá no fundinho está mais escurinho, né? Mas rebateu. Então
a luz consegue preencher os menores espaços na nossa cena. Aqui no V-Ray ela consegue, olha aqui embaixo, tá? Tá perfeito. E a gente percebe que o cubo, o paralelepípedo e esse cubo estão tocando aqui o piso, que é a sombra de contato, tá? A sombra de contato é muito importante. Aqui a gente não percebe muito bem, tá? Mas ela é muito importante. E olha aquele fundo ali. Aquele fundo é complicado de renderizar, porque para a luz chegar ali naquele cantinho, ela teve que rebater mais de uma vez. Então, em outros renderizadores em que o cálculo de iluminação é mais simples, aquele canto lá, ele não se ilumina, tá bom? Então, essa daqui foi a cena renderizada no V-Ray. Assim, em termos de precisão de iluminação, isso daqui chega próximo a 10, tá? Tá lá em cima, uma qualidade muito alta, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no Lumion. Maravilha, então essa daqui é a imagem gerada pelo Lumion, né? Então, com relação a color bleeding, tá legal, a gente percebe aqui que essa face do nosso paralelepípedo ficou esverdeada. A gente percebe que lá embaixo no piso está esverdeado, aqui em cima no teto está esverdeado, aqui ficou avermelhado, aqui também está avermelhado, ficou avermelhado e aqui também ficou avermelhado. Eu achei que essa face ficou um pouco forte demais, tá? Eu achei que tem alguma coisa esquisita, mas ele faz sim um cálculo de Global Illumination, tem um cálculo de iluminação global aqui, tá? Ele faz isso sim. No entanto, quando a gente começa a olhar para sombras, olha só, aquele canto é muito difícil de renderizar, tá? Para chegar ali, a luz precisa rebater várias vezes e a gente percebe que ele ficou muito escuro. Se a gente comparar com o render gerado ali pelo V-Ray, olha lá, ficou bem mais claro, né? A luz está chegando lá e aqui no Lumion ela não chega. Então você precisaria colocar uma segunda luz aqui na sua cena para simular esse cálculo, tá? E não é o caso aqui desse experimento, tá? Então a gente percebeu um problema muito sério ali no fundo. A gente percebe também nas quinas que ficou escurecido nas quinas de uma forma um pouco artificial, principalmente aqui em cima, né? A gente percebe isso aqui em cima, ficou um pouco artificial. Aqui a gente percebe que a luz não está conseguindo chegar naquela parte mais apertadinha do nosso canto. A luz não consegue chegar até lá. Tá? Ela não consegue chegar até lá. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. Outra coisa mais grave, né? A gente não conseguiu colocar uma luz retangular. Isso é muito sério, né? Então a gente tem esse desenho de luz que a gente não poderia ter nesse experimento. E a gente tem aqui uma aberração na sombra, né? Olha só, uma sombra cortada. Nada bom. Outra sombra cortada aqui. Nada bom. Isso não é nada bom. Tá? Mas além disso, existe um outro problema aqui que dificulta muito a vida do profissional que está querendo renderizar ambientes internos. Essa face aqui do cubo, ela está muito bem iluminada. Há quem diga nos comentários aqui desse vídeo que vai falar, mas ficou até mais bonito aqui no Lumion. Beleza, eu não estou avaliando qual ficou mais bonito ou não. Eu estou avaliando aqui precisão no cálculo de iluminação. E essa face do cubo ficou super iluminada, mas não tem nenhuma luz saindo daqui. Por que ela ficou iluminada? Então eu imagino que o Lumion deve colocar uma luz próxima à câmera, deve sair uma luz da câmera, tá? Olha só no V-Ray como ficou. Essa face está bem mais escura, né? A gente percebe uma sombra sendo projetada aqui embaixo. Essa face ficou super escura. E na hora que a gente vai lá para o Lumion, olha só, ela ficou super clara e a gente não tem aquela sombra sendo projetada aqui. Então, em termos de precisão de cálculo de iluminação, o V-Ray está anos-luz à frente do Lumion, tá? Com certeza. Agora vamos dar uma olhada na imagem gerada pelo Enscape. Maravilha, então a gente está com a imagem que foi gerada pelo Enscape aberta aqui, e a primeira coisa que a gente vai avaliar é o Color Bleeding, né? Então a gente percebe que essa face do paralelepípedo está esverdeada. Né? Quer dizer então que a luz bateu nessa parede verde e rebateu aqui no nosso cubo, né? No nosso paralelepípedo. Aqui em cima a gente percebe também que está esverdeado, aqui embaixo a gente percebe que está esverdeado, essa face está avermelhada, mesma coisa aqui em cima, aqui nesse canto, aqui no piso. Quer dizer então que existe rebatimento de luz aqui no Enscape, tá? Então essa parte de Global Illumination o Enscape resolve muito bem, tá? Se a gente for comparar
com o resultado aqui do Lumion, olha só, tá? O Lumion possui também, né? Mas ele ficou mais parecido com o resultado que a gente tem no V-Ray, né? Ele está mais parecido com o resultado que a gente tem no V-Ray. Aqui no V-Ray essa face ficou mais avermelhada, eu acho. Olha só, aqui no Enscape ela ficou um pouco mais escura, tá? Confesso para vocês que eu achei que ficou até mais natural aqui no Enscape, tá bom? Mas, enfim, no quesito cálculo de iluminação aqui em Global Illumination, rebatimento de luz, tá legal. Outra coisa, sombras, né? Então tem aquele canto ali que é um canto difícil de renderizar. A gente viu que o Lumion não conseguiu resolver muito bem aquele canto, né? E aqui a gente consegue enxergar aquele canto. Ele tá mais escuro do que no V-Ray, mas a gente consegue enxergar aquele cara, né? Então a luz rebate mais de uma vez. Para poder chegar ali, ela teve que rebater várias vezes, né? E rolou isso, tá? Rolou isso, a gente tá conseguindo enxergar lá dentro. Outra coisa, as quinas, né? Então a gente percebe que as quinas ficaram bem iluminadas. Então a luz penetrou até naquele ponto menorzinho que a gente tem na quina, a luz penetrou. Inclusive naquele pontinho ali em cima, que é super difícil da luz chegar, ela chegou, tá? Então o cálculo de iluminação do Enscape é muito bom, cara. É muito bom. Olha essa face aqui desse cubo, ela ficou escura como a gente esperava, então não tem uma luz sendo projetada da câmera, não tem nada disso. Olha a sombra que a gente tem aqui, então ficou muito bom. Eu vou colocar lado a lado o Enscape com o V-Ray. Olha só, essa imagem da esquerda foi renderizada no V-Ray e essa imagem da direita foi renderizada no Enscape. Elas ficaram muito parecidas, né? Elas ficaram muito parecidas. É impressionante isso, né? Considerando-se que o V-Ray demorou 10 vezes mais para renderizar a mesma cena, né? Olha essa face do cubo, tá muito parecida aqui. A gente percebe uma discrepância nessa sombra aqui embaixo, né? Nesse ponto aqui, o V-Ray tá mais preciso, né? Outra coisa que o V-Ray ganha na sombra de contato, né? A gente percebe principalmente aqui embaixo, olha só a sombra de contato aqui embaixo do Enscape. A gente percebe, inclusive, ela tá mais iluminada, né? Então, nesse ponto, o V-Ray ele tá mais preciso, tá? No entanto, quando a gente chega ali no fundo, olha só, a gente não consegue nem perceber o cubo aqui no V-Ray tocando. E aqui no Enscape a gente consegue. Então, para aquele canto ali do fundo, eu não sei, eu acho que o Enscape ficou até um pouco mais preciso do que o V-Ray, tá bom? Muito interessante isso, né? Agora deixa eu colocar o Enscape lado a lado com a imagem renderizada com o Lumion. Aí, maravilha. Então aqui do lado direito a gente continua com o Enscape, do lado esquerdo a gente tá com o Lumion aberto, né? Então a gente tem esse problema na iluminação aqui, que deu uma bela atrapalhada aqui no experimento, né? Mas a gente percebe ali no canto, ficou esquisito aqui no Lumion, né? Não ficou bem resolvido aqui no Lumion, ao passo que aqui no Enscape a gente tem aqui uma coisa bem mais precisa, muito próxima ao resultado que a gente tem no V-Ray, que é um renderizador Ray Tracer, né? E aqui em cima nesse canto, mesma coisa, né? A gente percebe ali tudo escurecido, tal. Então aqui no Lumion, a luz não conseguiu penetrar ali nos cantos menores, ela não conseguiu penetrar, né? E a gente tem uma coisa aqui fake, né? A gente tem uma coisa fake aqui, uma luz sendo projetada de algum lugar, né? Eu tentei deixar tudo preto aqui para o ambiente não interferir no experimento, mas ainda assim tem alguma coisa sendo projetada. Eu acredito que seja uma luz que esteja na câmera, sei lá, né? E o color bleeding aqui do lado também tá estranho, né? Ficou muito iluminado, né? Ficou até chapado aqui, né? Não ficou natural. Eu achei que aqui no Enscape tá bem melhor resolvido. Gostei desse canto que o Lumion fez aqui embaixo. Eu achei que esse cantinho aqui ficou bonito, mas olha só o color bleeding que a gente tem lá embaixo, né? Nem de longe, né? Nem de longe é o que a gente tem nos renderizadores Ray Tracer, né? Nem de longe. Então, montando o ranking aqui em termos de precisão de cálculo de iluminação, em primeiro lugar, V-Ray. Em segundo lugar, próximo, a gente tem o Enscape e em terceiro lugar,
eu coloco o Lumion, tá? Mais distante dos outros dois, tá bom? Agora, levando-se em consideração que o Enscape foi 10 vezes mais rápido do que o V-Ray, que o Enscape foi 6 vezes mais rápido do que o Lumion, vocês começam a entender o porquê é que eu ando tão empolgado com o Enscape, tá? Esse experimento aqui deixa muito claro o que é que eu tô falando. A gente teve um resultado aqui no Enscape muito próximo ao resultado que a gente tem no V-Ray, cara. Num renderizador que é muito mais rápido, 10 vezes mais rápido, e num renderizador que é 1000 vezes mais fácil de usar do que o V-Ray. Então, cara, é complicado, viu? É complicado. Agora, sobre o Lumion, tem alguma coisa estranha aqui, tá? Eu acho que essa história de Hyperlight, na verdade, ele transforma os materiais num material emissivo que gera luz, tá? Então eu tô achando que essa parede vermelha, na verdade, ela tá projetando luz e não esferas rebatendo. Eu acho que não tá tendo esfera de rebatimento aqui dentro, que é assim que a gente faz o cálculo de iluminação, tá bom? Eu acho que aqui no Lumion não tem esfera de rebatimento aqui, tá? Eu acho que as paredes estão emitindo luz, por isso que a gente tem uns resultados estranhos aqui. Então a gente tem a impressão de ter color bleeding porque a luz está sendo projetada. Isso daqui é um palpite, tá? É um palpite, mas eu desconfio que seja por aí. Inclusive o nome Hyperlight, né? Ele tá falando de luz. Sei lá, velho. No Global Illumination também a gente tem que selecionar a luz e falar essa luz aqui que vai gerar a Global Illumination, né? E tal. Enfim, não gosto do resultado da precisão do cálculo de iluminação aqui do Lumion. Gosto muito do resultado que a gente tem no Enscape e gosto muito do resultado que a gente tem no V-Ray, né? Mas o Enscape está muito próximo do V-Ray, com um tempo de renderização muito mais baixo, muito mais fácil de usar. Então acho que você entendeu aqui qual dos três que eu prefiro, né? Eu acho que isso ficou bem claro, mas eu quero saber de você. Porque esse nosso nicho, cara, a galera é fanboy, a galera gosta dos seus renderizadores favoritos, então eu quero saber a sua opinião, porque esse vídeo aqui com certeza terá desdobramentos e os comentários que forem rolar aqui embaixo vão influenciar no próximo vídeo, então eu quero saber a tua opinião, o que é que você achou, beleza? Coloca aqui embaixo. Vou ler todos os comentários para poder gravar o próximo vídeo. Então é isso, se você gostou desse comparativo sinistro que a gente fez aqui hoje, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e a gente se vê no próximo então. Um forte abraço e até lá.